que é um tema de tabela periódica, um tema bem simples, que trabalha com as partes mais básicas da tabela. Então vamos começar aqui com a questão de número 2, que diz assim: considerando a classificação periódica dos elementos, a afirmação correta é: o manganês é um metal e seu número atômico é 54,9. Não, jamais. O manganês é um metal, exatamente, mas o número atômico dele é 25, como você pode perceber aqui. 54,9 é a massa do manganês e não o número atômico. O número atômico dele é 25, como você pode perceber aqui na tabela periódica, tudo bem? Aqui no manganês, ali está escrito 25. Então está errada a primeira afirmação, tudo bem? 54,9 é a massa. Massa. Fechou? O bromo é semimetal e pertence à família dos halogênios. Não. O bromo não é semimetal, né? O bromo é um não metal. Os semimetais são justamente esses elementos ali, você pode ver escrito, ó. Deixa eu marcar aqui para você, está escrito ali em roxinho, semimetálicos, tá vendo ali em cima? Exatamente. Então, o bromo não está dentro destes elementos. Então, o bromo é um halogênio, um ametal. Está errado, tudo bem? Letra B. Criptônio é um gás nobre e seu número atômico é 19. Não, o número atômico do criptônio é 36. Você pode perceber que na tabela, criptônio é o Kr, está ali 36, tudo bem? Ali o criptônio, 36, seu número atômico. Então está errado também a afirmativa de número C, ou de letra C. O zinco é um metal que no estado fundamental tem elétrons distribuídos em 3 camadas. Não em 3, querido, ele está na 4ª linha, então são 4 camadas. Você pode perceber que o zinco está aqui o zinco, tá vendo? Ó, contem as linhas do zinco, você vai contar 1, 2, 3, 4. 4ª linha, portanto, não são 3 níveis, são 4. O que só nos deixa com a letra E: o enxofre é um não metal, tá certo? Com 6 elétrons na última camada, tá certo? Todos os elementos da coluna 16 têm 6 elétrons. E o enxofre está na coluna 16, aqui é a mesma coluna 6A, a antiga coluna 6A, onde todos os elementos têm 6 elétrons. Tudo bem? Então a resposta certa, bem fácil a questão, letra E. Próxima questão, 4. Semicondutores quebradiços gasosos maleáveis. Quem é que é maleável? Metais são maleáveis. Semicondutores só podem ser os metalóides ou semimetais. Então vamos colocar aqui. Quebradiços, os não metais. Então ele tem mais uma característica, são 4, só que a quarta não se enquadraria aqui. Então a gente fica com 4, 2 e 1, 4, 2 e 1, letra E. Certinho? Questão bem fácil sobre as características dos elementos da tabela. Lembrem que não metais são quebradiços, por exemplo, carbono no metal é quebradiço, tudo bem? E semicondutores são os metalóides, são os elementos que estão na linha de transição entre metais e não metais. Vamos ver uma próxima questão. Aqui, ó, questão de número 7. Comparando as espécies químicas, são feitas as seguintes afirmações. O K+ apresenta o mesmo número de camadas eletrônicas que o Na0. De jeito nenhum. Ó, o Na0 ele tem 3 camadas eletrônicas, porque ele tem 11 elétrons. Então ele vai ter 2, 8 e 1. E o Na+, como ele tem apenas 10, ele vai ter 2 camadas eletrônicas, porque ele perdeu um elétron. Vai ter 2 e 8. Lembrando que basta você distribuir os elétrons do sódio em 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E o Na+ teria justamente um elétron a menos, seria 1s2, 2s2, 2p6. Então você pode perceber que ele tem uma camada a menos, então não é o mesmo número de camadas. O Na+ tem um próton, não é um próton, querido, ele tem um elétron a menos, é isso que ele tem, por isso que ele é Na+. Me perdoem aqui, o professor leu errado, o professor de idade avançada, é o K+. Então a primeira está correta, né? O K+, sim, ele tem o mesmo número de camadas eletrônicas que o Na0. Por quê? Eu vou apagar aqui e vou fazer para você, ok? Deixa eu apagar aqui, certinho? O Na0 tem 3 e o K+, que o K tem 19. Se ele perde um elétron, ele vai ficar com 18. Então o K+ vai ter 18 elétrons, então ele vai ter 1, 2, 3 camadas. Ele vai ter 2 elétrons na primeira, 8 na segunda e 8 na terceira. Vamos fazer a distribuição do K+ aqui. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Pronto, 18 elétrons. Lembrando que o número atômico do potássio é 19, e se ele é K+, ele perdeu um elétron, ficando com 18 elétrons. Então a primeira está correta, peço desculpas, pensei que fosse Na+.
O K0 e o Na+, têm o mesmo número de elétrons de valência. Ah, isso não. O K0 ele vai ter um elétron de valência, porque o K é o elemento de número 19. Então ele vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Pronto, fechou, 19. Um elétron na camada. E o Na+, como a gente viu antes, ele tem, o professor colocou antes, vou colocar de novo aqui, não custa nada, 1s2, 2s2, 2p6, ele tem 10 elétrons. Então, se ele tem 10 elétrons, na última camada ele vai ter 8 elétrons de valência e não um elétron, como está dizendo na afirmativa. Portanto, resposta certa, letra A, apenas a 1. 8. Os elementos 105 e 107 foram denominados uniptênio e uniséptil, perdão, sendo representados por UNP e UNS. É correto afirmar que A. Os átomos destes elementos têm o mesmo número de nêutrons. Então, queridos, a gente vai ter que dar uma olhadinha na tabela, na massa de cada um, para poder ver se eles têm ou não o mesmo número de nêutrons, né? Esses elementos pertencem, vamos pular essa alternativa por enquanto, pertencem à série dos actínios. Não, actínios são estes aqui, eu vou te mostrar. Ó, são os de baixo, esses daqui, que vai do 89 até o 103. Os uniséptil seria o bório e o 105 do bínio. Tudo bem? Antigamente chamado, né, com letras que simbolizavam seus números porque não havia ocorrido os trâmites legais do nome do elemento. Então eles não são dos actínios ou actinídeos, porque os actínios ou actinídeos vão do 109 ao 103. Tudo bem? Então está errado. Bom, vamos lá, questão... Desculpa, está errada então a letra B. Esses elementos são artificiais e de características metálicas. Tá certo, todos os elementos posteriores ao urânio, que é o 92, são elementos artificiais. Esses elementos apresentam características ametálicas. Não, metálicas. Os ametais ficam à direita da linha em negrito, que divide a tabela. Os átomos desses elementos apresentam seus elétrons distribuídos em 6 níveis de energia. Se eles estão na 7ª linha, como você pode ver, você pode contar com calma, ok? Conte com calma aqui, você vai contar 7 linhas. Olha, ele está na 7ª. Aqui começa a 7ª, tá vendo? Olha, eles ficam na 7ª linha. Então, eles têm 7 níveis de energia e não 6, como está dizendo ali. Tudo bem? Todos os elementos que estão na 7ª linha têm 7 níveis de energia. Então, está errado. E a 1, queridos, a gente vai ter que fazer essa conta, né? A gente vai ter que ir até ali a tabela e ver as massinhas, mas a letra C, por eliminação, já é a correta. Até aqui, se eu não me engano, tem uma pequena incoerência, porque antigamente, quando eles haviam descoberto, estava exatamente direitinho a diferença, né, de nêutrons e tal. Agora aqui a diferença ela vai dar exatamente a mesma. Então, vou fazer aqui para você, ó. Bom, se bem que também se você pensar na massa quebrada, você não se atrapalharia. 262, tá vendo? 114, a gente vai ter que ignorar esse 114, teria que fazer com 262 menos 105, vai te dar 157. E aqui, 264 menos 107 vai te dar os mesmos 157. Então, o Paulo não poderia pensar, mas é igual, é o mesmo número de nêutrons e tal. É que naquela época, quando havia sido descoberto, os isótopos mais abundantes não tinham essas massas. E agora você viu que teve mais isótopos descobertos durante esse meio tempo e as massas ficaram bem quebradas também, né? Então, está errada essa afirmativa, tudo bem? Por causa da época, que foi uma questão antiga, de 95. Então, se fosse hoje em dia, a gente teria um problema por causa dos isótopos mais abundantes, certo? Então tá aí. Outra coisa, eles deveriam também te dizer, ó, mesmo número de nêutrons, quais isótopos desses átomos eles queriam ver, porque como eles têm vários isótopos e a massa é uma média ponderada, a gente precisaria saber qual é o isótopo para poder fazer essa conta. Então, resposta certa, questão bem fácil, letra C, ok? Questão 11. Sobre o elemento químico hidrogênio são feitas as afirmações. Ele tem apenas um elétron na camada de valência, portanto não é um metal, ele é uma exceção. Não esquece dessa, por favor. Então está errado aqui. Ao ganhar um elétron, adquire configuração semelhante ao hélio. Isso está certo.
O hidrogênio tem um elétron. Se ele ganha um, ó, vou colocar aqui o hidrogênio, ó, ele tem um de número atômico, é 1s1. Se ele ganhar um elétron, virar um hidrogênio menos, por exemplo, ele vai ficar com um s2, que é exatamente a mesma quantia de elétrons que o hélio tem, haja vista que o hélio tem 2 de número atômico. Então está certo. Os isótopos mais abundantes não têm nêutrons no núcleo. Está certo, porque a massinha do hidrogênio é 1,001, portanto ele é muito... O isótopo mais abundante do hidrogênio é o hidrogênio 1. E o hidrogênio 1, se fizermos 1 da massa menos 1 do número atômico, vai dar 0. Ele não tem nada de nêutron. Se isso ficou confuso para você, é verdade, ficou confuso. Pô, pessoal, mas a gente já viu várias vezes isso na aula. Eu vou mostrar de novo para você no nosso simulador de átomos. O hidrogênio 1, ele é um hidrogênio sem nêutron. Quer ver? Ó? Vamos de novo. Várias vezes fizemos isso. Ó, esse é o hidrogênio 1. Tá vendo? Quer ver a massinha dele aqui? Ó? Olha a massinha ali. Ó. 1. Tá vendo? Se ele tivesse um nêutron, ele teria uma massa de 2. E não é. O isótopo mais abundante é o hidrogênio 1. Como é que tu sabe disso? Ora, porque a massa dele, vamos colocar aqui na massa. Deixa eu ver se eu acho aqui o programinha da massa. Para aí. Massa dos isótopos. Aqui, já achei. Pronto. Ó, fechou. Esse aqui, ó. Olha a massa dele. Eu vou colocar para você. Mistura natural. Olha ali, mistura natural. A massa dele é 1,007. Então, o isótopo mais abundante, 99,98% é do hidrogênio 1. E vimos isso na aula, lembra? Exatamente. Então, tá certo ali a terceira afirmativa. Resposta certa, 2 e 3, letra D. Próxima questão. Com base na classificação periódica, pode-se afirmar que o único elemento do quarto período que apresenta no estado fundamental igual número de prótons, elétrons e nêutrons é o... Bom, a primeira coisa que você precisa fazer é ir até a tabela e localizar a linha 4. Tem todos estes aqui que eu estou passando com o dedo, tá vendo? Exatamente. Então você vai ter que testar um por um. A minha sugestão começa pelo primeiro, o potássio. Ele tem uma massa de 39 e 19. Então vamos considerar ali o isótopo mais abundante do potássio sendo 39, né? E vamos fazer aqui as continhas para você ver. Vamos pegar potássio. Deixa eu pegar aqui o potássio para você, tá? Que é o primeiro que tem aqui, inclusive. O potássio tem massa 39 e número atômico 19. Então, 39 menos 19 dá 20 nêutrons. Caso alguém não tenha entendido isso, lembrem sempre que o número de nêutrons nada mais é do que, massa atômica é igual ao número de prótons mais o de nêutrons. Se considerarmos a massa dele 39 inteiros, a gente vai ter 19 prótons, então para fechar 39 faltam 20 nêutrons. Então 20 não é igual a 19, logo está errado, não é esse o átomo que tem tudo igual. Então vamos para o segundo átomo da quarta linha, depois do potássio, que é o cálcio. E já é a resposta certa para a nossa alegria, Ele vai ter o isótopo mais abundante dele, vai ter massa perto de 40. Então a gente pode considerar 40, 40,078. Então você considera 40. Mas eu não entendi essa regra. Como é que eu considero 40? Querido, você aproxima. 40,078 é mais perto do número inteiro 40. Tudo bem? Então a gente vai fazer agora a continha. Vamos lá, vamos fazer a continha. Se a massa, lembrando que massa é igual a prótons mais nêutrons. Se a massa é 40 e você tem 20 prótons, o número de nêutrons só pode ser 20. Então você vai ter 20 prótons e elétrons, que é um número atômico. Mas eu não entendi. Então eu vou resgatar isso para você. O número atômico corresponde ao número de prótons e ao número de elétrons. Então 20 prótons e elétrons, 20 nêutrons, vai dar tudo 20. Logo é o elemento certo. Resposta certa, cálcio. Em 1669, o alquimista N. Brandt aqueceu uma mistura de urina e areia na tentativa de produzir ouro a partir de matérias mais baratas e acabou por obter uma substância esbranquiçada, mole e cerosa, o qual deu o nome de fósforo. O elemento descoberto por acaso por Brandt é 1. Então, o fósforo é o quê? Vamos procurar. Não metal. Realmente ele não é um metal, mas ele não é um halogênio. Porque halogênios estão na família 17, grupo 17. E o fósforo está no grupo 15. Não entendi. Façam sempre as questões com a tabela na mão, tá, queridos?
porque daí você consegue perceber direitinho quais são as perguntas e onde estão os elementos. Então ele está no grupo 15 da tabela periódica e os halogênios estão no 17. Esses são os halogênios, tá vendo? Grupo 15 é a família do fósforo, nitrogênio. Esse é o grupo 15, tá certo? Então vamos lá. Voltando. Semimetal. Não, o fósforo não é um semimetal, ele é um não metal. Ah, eu não entendi muito bem essa coisa do semimetal. Tá, então eu vou mostrar de novo na tabela. Os semimetais eles estão apresentados aqui, ó. São estes que têm essa corzinha ali, ó. Deixa eu mostrar para ti aqui. Posso fazer até melhor para ti se tu quiser. Quer ver? Classificação para grupo, não. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidamente. Vamos ver aqui elementos, não. Olha, acho que eu não vou conseguir. Propriedades atômicas, deve ser na classificação, né? Propriedades, grupos, acho que é aqui. Ah, não tem, que droga. O professor deveria, né? Enfim, dá uma olhadinha. Achei. Obrigado pela espera. Semimetais, prontinho. Olha que coisa maravilhosa. Esses são semimetais. Você tá vendo o fósforo ali? Não, então ele não é um semimetal. Tudo bem? Então tá errado. Os não metal com 3 camadas eletrônicas, só se o fósforo estiver efetivamente, deixa eu pegar aqui, fechou, beleza, vamos ver se a gente tira aqui, pronto, fechou. Só se ele estiver na terceira linha, vamos pegar a terceira linha, que tem um 3 aqui do lado, começa no sódio. Pronto, fósforo está na terceira linha, então tá certo. Ele é um não metal de 3 níveis energéticos, tá correto. Bem facinha a questão, resposta letra C. D, metal do grupo... Não, metal ele não é. E, não metal localizado na terceira linha, querido, não segunda. Tá errado. 18. Numa amostra de ar coletado no interior de uma cozinha durante o preparo de uma refeição, estão presentes principalmente os elementos químicos dos grupos representativos. Lembrando que representativos são os elementos que estão nos grupos 1, 2, 13 até o 18. Tá? Tem que ser exatamente esses. 1, 2, 13 até o 18. Então tá. O que você tem numa cozinha? Você tem água, você tem oxigênio, você tem carbono na forma de gás carbônico, você tem também nitrogênio, que é o principal componente da atmosfera. Então, basicamente, você tem elementos hidrogênio, oxigênio, carbono e nitrogênio. Então, você tem elementos do grupo 1, do grupo 14, que é o carbono, do grupo 15, que é o nitrogênio, e do 16, que é o oxigênio. Então, 1, 14, 15, 16, resposta certa, letra D. Lembrando que o hidrogênio ele não tem um local fixo, então, muito provavelmente, eles consideraram a tabela padrão dada na prova deles, onde o hidrogênio estava na coluna 1. Tudo bem? Voltando para a próxima. Arsênio e antimônio foram descobertos no período da alquimia, enquanto o zinco e a platina foram descobertos na primeira metade do século XVIII. Estes dois grupos de elementos classificam-se respectivamente. Arsênio e antimônio são semimetais, né? E o zinco e a platina são metais. Você pode perceber aqui claramente. Vamos procurar de novo semimetais? Onde estão os semimetais? Classificação, semimetais. Opa, semimetais. Agora foi. Tá vendo? Tá aí, onde é que está o arsênio e o antimônio? Antimônio, arsênio, arsênio, antimônio, semimetais. Agora, onde estão os outros? Os outros são os metais. Quer ver? Não acredito no que tu falou. Tá, então eu vou achar metais aqui para você. Vamos ver se tem metais. Metais alcalinos, outros metais. Não, acho que deve ter transição aqui. Não, também alcalinos terrosos. Aqui, metais de transição, perdão. Achei, tá ali, ó. Zinco é transição e ele fala em platina também. Aqui tá platina. São outros metais, tá? Zinco, platina e zinco. O arsênio e o antimônio são semimetais, como você viu. Então a resposta certa, semimetais e metais. Letra C. Questão 20. Na classificação periódica, os elementos cujos números atômicos apresentam 3 unidades a menos que os gases nobres. Então, assim, 3 unidades a menos significa que se você tiver um neônio, que é o número atômico 10, o elemento em questão tem que ter 3 unidades a menos.
Tipo, ó, uma unidade a menos seria o flúor, tá vendo? Que é 9. 2 unidades a menos é o oxigênio, que tem 8. E aí 3 unidades a menos, este sim seria o elemento correto, que é o nitrogênio, que tem 7. E eles estão no grupo 15, porque o grupo do nitrogênio é o 15. Lembrando que grupo é a coluna, né? Do oxigênio é 16, do flúor é 17 e dos gases nobres é 18. Então, resposta de uma questão bem fácil, 15, grupo 15. Continuando. O elemento químico localizado na quinta linha, ou seja, quinto período, e no grupo 14 é aplicado geralmente. Vamos procurar. Quinta linha, né? Vamos tirar aqui então, transição, all, fechou. Quinta linha. Quinta linha começa no rubídio. Grupo 15. 15 é o do nitrogênio, é a coluna 15, né? Se você contar todas as colunas, essa aqui vai ser a 15. Então, quinta linha, grupo 15, é o antimônio. Tudo bem? Então, é o antimônio. Tá aí o antimônio. Certinho? Então, vamos lá. Para que serve antimônio? Vamos procurar. Combustível automotivo. Ah, perdão. Não é grupo 15, né? É 14. Peço perdão. Então, vamos voltar. Vamos para o grupo 14. Aqui, estanho. Agora melhorou. O estanho, queridos, é um metal super popular e ele é bastante usado para fazer ligas metálicas e soldas eletrônicas. A principal é a solda de chumbo estanho. Vou mostrar aqui para você com elementos em ação. Aqui, deixa eu pegar estanho para ti. Tá aqui o estanho. Ó, ele é usado para fazer isso aqui. Soldinha eletrônica. Tá vendo? Pronto, é esse material que tu usa junto com chumbo para soldar peças eletrônicas. Então, vamos procurar ali alguma alternativa. Combustível automotivo. Não, nunca se usa metal para combustível, né? É principal matéria-prima de joias. Não, joia é diamante, ouro, prata, coisa assim. Tecido. Tecido com metal não é comum, né, pessoal? Explosivo também não. Metais não são muito comuns em explosivos. Então, o que a gente tem? Solda. Ele é usado para fazer soldas eletrônicas, que é a solda de chumbo mais estanho. Em 1785, Berthollet, que foi o descobridor do oxigênio, demonstrou as propriedades branqueadoras da água sanitária, o qual denominou água de Javel. O principal elemento químico responsável por essas propriedades tem número atômico igual a 17, porque a água sanitária tem, todo mundo sabe, que é o alvejante, cloro, muito cloro. Ela é formada por um sal chamado de hipoclorito de sódio e ela libera cloro ativo, onde o cloro sofre reações de redução, se transformando em cloro 0 ou cloro menos 1, que é o clorito. Então, o que tem muito na água sanitária que torna as coisas mais salubres, não é? Menos nocivas, limpa, enfim, as coisas, é justamente o cloro. Questão 25. O elemento localizado no terceiro período no grupo da tabela, grupo 1 da tabela, então é terceira linha, coluna 1. Pode-se afirmar que, vamos lá, terceira linha, coluna 1. Coluna 1 é essa, vai do hidrogênio até o frâncio. Terceira linha é o sódio. A gente já conversou bastante sobre o sódio, viu vários vídeos da aula que ele explode, ele é macio, a gente corta ele com uma faquinha, né? Eu preciso mostrar tudo isso para você. É um metal alcalino, não alcalino terroso. Forma cátions mais 1, não mais 2. Porque como ele só tem um elétron de valência, ele tem tendência em perder esse único elétron de valência. Tem 3 elétrons de valência. Não, tu explica muito rápido. Como é que eu vou saber que ele tem um elétron de valência? Querido, nós conversamos sobre isso. Ó, todos os elementos da primeira coluna têm um elétron de valência. Ó, tá aqui até nessa tabelinha, o professor deu até o sódio de exemplo, tá vendo? Vou apagar aqui para que você veja. Todos os elementos da primeira coluna têm um elétron na camada de valência. Todos os da segunda têm 2, da terceira tem 3 e assim por diante. Certinho? Então, vamos lá. Desculpa, da 13, né? Tem 3. Perdão. Reage com oxigênio formando ácido. Como é que eu vou saber? Os metais formam bases e não ácidos. Bases, ó. Óxido básico e não ácido. Mas como é que eu vou saber que ele reage violentamente com água? Mas, pessoal, o professor mostrou várias vezes. Eu mostrei potássio e mostrei sódio, lembra?
Ah, é verdade, tu mostrou esse vídeo. Pois é, para você enxergar que o sódio, tá aí, explode em contato com água. Muito bem. Não esqueçam disso, todos os alcalinos explodem em contato com água. Questão 27. Tanto os compostos de cálcio como os de magnésio podem ser utilizados no tratamento da osteoporose. Com relação a estes elementos, pode-se afirmar que apresentam semelhanças quanto ao... se é cálcio e magnésio estão na mesma coluna. O magnésio está em cima, o cálcio está embaixo. Então, se eles estão na mesma coluna, são elementos que têm características semelhantes. Então, eles têm essas características porque eles têm o mesmo número de elétrons de valência, que é o que elementos da mesma coluna possuem. Mesmo número de camadas? Não, porque quem está na segunda linha, como cálcio, tem duas, quem está na terceira linha, como magnésio tem duas, quem está na quarta tem 4. O magnésio está na terceira, o cálcio está na quarta. Certinho? Eletropositividade, nem sei o que é isso. É tendência em doar elétron, não é a mesma, né, pessoal? Mesmos raios, não, o cálcio é maior que o magnésio, vamos ver isso agora na aula 6. Valor de propriedades físicas, também não, cada um tem a sua propriedade. Então o que acontece é, por estarem na mesma coluna, eles têm o mesmo número de elétrons de valência, o que faz deles elementos com semelhanças, com características semelhantes. Sabemos que sinais são transmitidos no sistema nervoso, na 28, através de um processo que depende de um balanço entre íons de sódio e potássio. Ambos elementos da primeira coluna. Você pode perceber aqui na tabela, tanto o sódio quanto o potássio estão na primeira coluna. Tudo bem? Então, se você quiser os mesmos efeitos no corpo, você precisa de outro elemento da mesma coluna. Assim, podemos esperar que íons provenientes de carbonato de lítio, que é o último elemento que está aqui, o único elemento que está aqui embaixo, e é da mesma coluna do sódio e do potássio. Tá, mas e qual é o conhecimento que eu uso para resolver isso? Elementos de uma mesma coluna têm semelhanças, características semelhantes, ok? Então, lítio. Resposta certa, letra C. Questão 32. Um grupo que apresenta somente materiais considerados bons condutores de eletricidade, quando no estado sólido pode ser composto de... se são bons condutores de eletricidade, tem que ser metal. Só os metais são bons condutores de eletricidade. Então não pode ser madeira, porque madeira tem carbono, não pode ser vidro ou papel, porque papel tem carbono, não pode ser grafite e borracha natural, porque borracha, inclusive, é um isolante. O grafite até poderia, ele é uma exceção, mas borracha é isolante, todo mundo sabe, né? Se você usa borracha, inclusive, para isolar os fios. Isopor também não, couro muito menos, só pode ser ferro, latão e bronze. 33. Considere duas colunas abaixo, onde estão listados tipos de utilizações. Tá, vamos lá. Fiação elétrica tem que ser cobre. Ok? Os fios de luz são feitos de cobre. Termômetros e barômetros, mercúrio. Mercúrio é utilizado para a fabricação de termômetros. Espelhos, prata. Prata é usado na fabricação de espelhos. Filamentos de lâmpadas elétricas, tungstênio. 4. Tungstênio. Cobertura protetora de artefatos de ferro. Pode ser cromo, né, quando você faz uma cromagem, pode ser o estanho também, porque o estanho ele é usado para fazer uma folha de Flanders, que é uma folhinha que recobre as latas para evitar que o ferro oxide e enferruje. Portanto, 5, 1, 2, 3, 5, 4. Resposta certa, letra D. Esse tipo de questão você só pega a prática com a resolução de exercícios. Pesquisando, indo atrás. Eu vou passar para vocês uma listinha em seguida, onde você vai ter uma tabelinha dos elementos mais importantes e as suas aplicações. Ok? Mas mesmo assim, não adianta, queridos. O interessante é você praticar, você fazer o exercício, para ir guardando isso aos pouquinhos. 38. 5. Considerando que os metais alcalinos é incorreto. São leves, baixa densidade. Como é que eu vou saber disso? Mas eu mostrei o vídeo para você. Eu mostrei isso aqui, inclusive, ó. Tá vendo o lítio? Deixa eu acelerar o vídeo, ó. Aqui, ó. Olha ali. Ó. Botou na querosene, ele tá boiando. Então, se ele tá boiando é porque ele é menos denso. Ele tem uma baixa densidade. Tá certo?
são macios. Ah, como é que eu vou saber? Mas eu mostrei o vídeo pra você, ó. Quer ver, ó? Mostrei isso aqui. Tá vendo ali, ó? Parece uma massinha. O slime ali, ó. Hã? Tá vendo? É, macio, exatamente. Viu só? Vamos para outra. Apresentam baixa eletronegatividade. Não sei. Calma, vamos lá. Reagem com água formando ácidos. Não, não, não. Eles reagem com água formando bases. Os metais formam bases e não ácidos. Ah, mas como é que eu vou saber? Ah, pessoal, talvez lembrando um pouquinho assim de ácidos clássicos. Eu não sei nenhum ácido clássico. Claro que sabe. Ácido clorídrico não é de metal, é de cloro. Ácido sulfúrico é com enxofre, oxigênio. Então todos os metais são basicamente feitos de não metais, porque não metais formam ácidos, metais formam bases. Então a resposta incorreta é a letra D. Perdem um elétron com facilidade, está certo, porque eles têm apenas um elétron na camada de valência e os metais têm tendência em perder elétrons, e sim, eles não têm tendência em ganhar, que é o que significa eletronegatividade. Veremos agora na aula 6. Vamos ver aqui a próxima, questão 47. Para um escoteiro, carregar panelas é difícil. A comida mater é usualmente preparada enrolando o alimento em folhas de papel alumínio e adotando uma versão moderna de cozinhar com o uso de folhas de argila. A camada de valência do alumínio no estado fundamental é A. Vamos lá. O alumínio é o elemento de número 13. Então ele tem um S2, 2S2, 2P6, foram 10, 3S2 foram 12, 3P1. Então, na última camada, o alumínio tem, que é a terceira camada, camada M, 3 elétrons de valência. Então, no seu estado fundamental, a camada de valência do elemento é a terceira. E ele vai terminar com o seu subnível mais energético, é o 3P, como a gente acabou de ver. 3P1. Resposta certa, letra E, basta distribuir os elétrons do alumínio. Caso eu não tenha me feito entender nessa distribuição, basta a gente dar uma olhadinha ali no diagrama de Pauling, o professor postou separadinho como eu utilizo o diagrama. Se você quiser, você pode olhar esse vídeo aqui no canal, vai te dar uma ajuda na compreensão da utilização do diagrama, ok? 48. Muitas vezes é necessário descartar lixos nos quais existem resíduos que, embora possam ser reaproveitados, não devem ser enviados à reciclagem comum, devido aos efeitos nocivos que podem provocar à saúde e ao meio ambiente. Esses resíduos devem ser coletados em locais específicos, de acordo com a sua procedência. A coluna da esquerda, abaixo, relaciona 5 tipos de lixo que não devem ser enviados à reciclagem comum. A da direita, as principais substâncias. Ok, vamos lá. Lâmpada fluorescente. O que tem na lâmpada fluorescente? Vapor de mercúrio. Mercúrio está na lâmpada fluorescente. Tôner de fotocopiadora. É carbono, né? Fica marcadinho e tal. Chapas de raio-x. Sais de prata. Bateria de celular. Níquel e cádmio. Bateria muito velha. Baterias de níquel e cádmio. E aí não tem espaço para antibiótico com validade vencida. A sequência correta é, como são 5 substâncias, né, ou na verdade materiais e 4 substâncias, uma está de fora. 3, 4, 2 e 1, 3, 4, 2 e 1. Resposta certa, letra C. Próxima questão. Abaixo estão apresentados 3 tipos de lâmpadas disponíveis. Então são 3 tipos diferentes de lâmpadas disponíveis. O tipo 1 não é igual ao tipo 2, não é igual ao tipo 3. Então vamos lá. As lâmpadas de vapor de 1 emitem luz amarela e são muito utilizadas na iluminação pública. Ó, eu mostrei para vocês o teste de chama, vou mostrar de novo aqui caso alguém não tenha visto. Vou colocar aqui, teste de chama, vamos ver se eu acho aqui rapidamente. Deve estar por aqui, teste de chama, onde está você? Não tão rapidamente, né, queridos? Fala aí, galera, beleza? O vídeo de hoje vai ser sobre, dependendo desse elemento que eu usando sem sódio. O professor foi mais prático, no agora metanol. eu tô aqui te devendo. De cada fogo, Eu mostrei beleza? esse vídeo pra você em aula, né? Eu falei pra você anotar inglês.
tá vendo o amarelo ali? O primeiro bem amarelão? Desculpa, o penúltimo bem amarelão? Sódio, como você pode ver, NaCl, ou seja, tem sódio. Então, qual é o elemento que forma a luz amarela quando é aquecido? Sódio, já falamos sobre isso. Mas vamos supor que você não lembre, calma, não tem problema. Vamos para as outras. As lâmpadas halógenas só pode vir de halogênio. E se é halogênio, então tem que ter halogênio na segunda lâmpada. Halogênios são os elementos da coluna 17. Então você pode riscar 3 alternativas. Tudo bem? Portanto, vamos para a próxima. As lâmpadas fluorescentes são carregadas... perdão, ele ainda tem mais uma observação ali, né? Tá, então, em algumas lâmpadas ocorre no interior do bulbo uma série de reações que podem ser denominadas do ciclo 2. Ok, então tá. Halógenas, halogênios, o 2 é halogênio. Na fluorescente, são carregadas internamente com gases inertes. Acabou a questão. Se gás inerte, tem que ser um gás nobre. Se tem que ser um gás nobre, o terceiro elemento só pode ser um gás nobre. Então, argônio e argônio, infelizmente, não posso eliminar nenhuma nem outra. Tudo bem? Agora, tem uma coisa interessante, pessoal, que os mais assim, quem interpreta melhor, os bons leitores, né, já devem ter percebido. Se são 3 tipos de lâmpadas diferentes, e a halógena é o tipo 2, a 1 não é halógena, porque senão estaria escrito halógena. Então, a lâmpada 1 não pode ser feita de halogênio. E se a lâmpada 1 não pode ser feita de halogênio, não pode ser o flúor. Logo, só pode ser o sódio. Não entendi. Halógeno é de halogênio. O flúor é um halogênio. A lâmpada tipo 1 não é uma lâmpada halógena. A halógena é a do tipo 2. Então, se a lâmpada do tipo 1, que é diferente do tipo 2, e o tipo 2 é halógena, obviamente não pode ser uma lâmpada halógena. Só pode ser uma lâmpada diferente da halógena. Então não pode ser halogênio a lâmpada 1, pois flúor é halogênio e halogênio faz lâmpada halógena. Tudo bem? E, repito, você poderia saber disso, lembrando que o sódio também é quem produz luz amarela. O professor mostrou esse videozinho para você. Resposta certa, então, letra B. E a última, né, só como um critério de curiosidade, porque é bem difícil de saber isso. Neste caso, o tubo de vidro é coberto internamente com material à base de 4, que quando excitado com radiação, gera ionização de gases que produz luz visível. Pô, difícil de saber isso. É o fósforo, que é aquele pozinho branco que fica nas lâmpadas fluorescentes. Tá? Então essa aqui, a última, fica na conta, a gente por eliminação chegaria até ela. Vamos para a próxima. Olha o tamanho dessa questão gigantesca, questão 55. Vamos lá? A questão 55 é uma questão muito, muito grande e nela a gente vai ter várias informações. Vamos ler então o enunciado aqui para ver se nós entendemos melhor e também vamos tentar resolver a questão de uma forma bem pragmática. Tudo bem? Vamos lá então, questão 55, né? Diz assim, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, da Universidade de Colômbia, Britânica, no Canadá, descobriram que nanofios de nióbio podem ser usados para desenvolver supercapacitores muito eficientes. A tecnologia inovadora poderia ser a solução para as minúsculas baterias utilizadas em dispositivos vestíveis, como aparelhos que monitoram a saúde e o desempenho de atividades físicas, uma vez que os nanofios ocupam pouco espaço, ao mesmo tempo que liberam correntes elétricas de alta potência. Outros armazenadores de energia, como baterias de células combustíveis, não se mostram muito eficientes quando reduzidos a microespaços, além dos chamados wearable gadgets, acessórios que podem ser incorporados ao corpo ou vestidos. Os supercapacitores à base de nióbio poderiam ser úteis para micro-robôs autônomos e drones que também demandam alta potência. Por enquanto, o material está sendo produzido apenas em laboratório. O próximo passo já está em andamento, é desenvolver uma versão mais prática e mais fácil de ser produzida. Em relação ao nióbio, analise as proposições a seguir quanto à veracidade ou falsidade. O elemento químico nióbio, pronto, é um metal de transição interna. Já está errado. Ó, vamos lá. Transição interna, queridos, são esses de baixo, tá vendo?
O nióbio não é elemento aqui embaixo. O nióbio está aqui na coluna 5. Né? Família 5, linha 5 também. 5, 5. Esse é o nióbio. Ok? Então está errado a afirmativa da primeira assertiva. Então a gente coloca um falso. Átomos de nióbio no estado fundamental têm 5 elétrons na camada de valência. Outro falso. Já acaba a questão aí. Né? Por quê? Ora, porque todos os elementos de transição têm 2 elétrons de valência. O nióbio não é diferente, também vai ter 2 elétrons de valência. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a distribuição dele. Ali a distribuição dele, tá vendo? Ó, Electron Configuration. Ele vai ter 2 elétrons de valência. Ele termina em 4d2, 5s1. Na verdade, ali o 5s1, essa é uma representação com hibridação dos orbitais, é um pouco mais complexo do que parece ser, mas na verdade ele tem 2 elétrons de valência. Tudo bem? Então está errado. Todos os elementos de transição, com exceção dos elementos da coluna 6, né, que é a D4, e a coluna 9, né, que é a coluna 11, que é a do cobre, elas terão S1, ou seja, terão um elétron de valência, como foi visto em aula. Bah, não entendi nada, tu falou, que confusão. Querido, é que o professor falou, obviamente, né, pressupondo que você teve essa aulinha aqui, como a gente conversou. Eu até coloquei para você aqui circuladinho, tá vendo? Esses elementos desta coluna e desta coluna vão ter exatamente um elétron de valência, certo? Então está errada a afirmação tida na questão 55, a primeira. Falso e falso. Deixa eu colocar aqui, achei, aqui, pronto. Falso e falso. Terceira, o elétron de maior energia do átomo do nióbio no estado fundamental encontra-se no subnível S. Não, porque eles são elementos subnível D. Então, se são elementos do D, os de maior energia estarão no D e não no S. Até porque, se nós lembrarmos do diagrama de distribuição eletrônica, olha só, tá aqui, deixa eu botar lá no diagrama. Deixa eu colocar aqui embaixo, vou achar o diagrama para você. Aqui o diagrama, tá vendo? O nióbio, ele termina em 3D. Antes do 3D vem o 4S, então o 3D tem mais energia que o 4S. Todos os elementos que ficam naquela zona, deixa eu achar aqui de novo para você, prontinho, é a zona dos D. Então todos eles têm D como subnível mais energético e não o S, tudo bem? Todos os elementos que ficam nesse quadrado amarelo que você está enxergando aqui, eles têm subnível mais energético, o subnível D, e não o subnível S, certo? Isso é bem importante para que a gente não esqueça e não cometa nenhuma gafe conceitual. Então vamos voltar para a questão 55. Já achei ela de novo. Pronto, tá aqui. Falso de novo, a gente já achou a alternativa correta, inclusive só pode ser a letra D. E a liga de nióbio e ferro é um exemplo de solução sólida onde átomos de ferro e nióbio estão unidos entre si por meio de ligações metálicas. Só pode ser, né, pessoal, porque não tem outra opção. Resposta certa, letra D. Lembrando que ligação metálica é ligação entre metais. Como o ferro e o nióbio são metais, está correta essa afirmativa. Questão 56. Muitos alimentos são fortificados com vitaminas e minerais. Por exemplo, alguns cereais matinais recebem a adição do elemento químico ferro. Para isso, usam-se minúsculas raspas de ferro que são convertidas em compostos de ferro nos intestinos, de modo que ele possa ser absorvido. O elemento químico ferro, 2 pontos, possui 2 estados de oxidação, 2 e 3. Tá certo isso. Mas vamos supor que você não saiba, ok? Pulem esta. Pertencem ao 5º período da tabela periódica. Não, ao 4º. Forma cátion mais 2 ao receber, não, né? Se é mais 2, ele doou. Tá, mas forma cátions mais 2? Querido, não é essa a questão. A questão é que receber é menos e doar é mais, entende? É eletronegativo. Não, metais não têm tendência em ganhar elétrons, em ficar negativo, e sim em doar elétrons, ficar positivos. É classificado como metal de transição, não transição interna. Portanto, por eliminação, você chegaria facilmente na letra A. Lembrando que os metais de transição interna são aqueles das 2 linhas embaixo, os lantanídeos e actinídeos. Questão 57.
Qualquer metal pode ser definido como elemento químico composto de átomos com caráter metálico, que apresenta boa condutividade elétrica e calorífica. Relacione as aplicações dos átomos metálicos apresentados na coluna A aos metais a elas correspondentes listados na coluna B. Coluna 1, ou coluna A e coluna B. A fiação elétrica é cobre. É legal, ó, já é a terceira questão que a gente fala isso. Então você já sabe agora que cobre é fiação elétrica. Então cobre como o terceiro metal tem que ter 1. Então a gente fica com esta e essa alternativa, apenas as outras estão excluídas. Joias, termômetros. Ó, mesma questão. Termômetro é mercúrio, querido. Então tem que ser 1 e 2. Então você ainda não elimina nenhuma das alternativas. Filamentos de lâmpadas incandescentes. Também a mesma coisa. Terceira, 3. Então tem que começar com 3. Resposta certa já a letra C. Joias e espelhos, já falamos, prata. Viu como são questões repetitivas? Então, de tanto você fazer, e a mesma questão, camada protetora de peças de ferro, estanho. Então, é muito repetitivo, com a reprodução você consegue chegar nesse nível de conclusão, ok? Questão 63. Na coluna da direita são listados 5 elementos da tabela periódica, na da esquerda a classificação desses elementos. Então, vamos lá. Alcalino, tem que ser potássio, que é elemento do grupo 1. Essa questão foi do ano passado, foi uma questão muito fácil da URGS, provando que não dá para abrir mão dessas questões fáceis. Halogênio, só pode ser o bromo que está no grupo 17, né? Lembrando que grupo 1 é alcalino, primeira coluna, grupo 17 é dos halogênios. Alcalinos terrosos são elementos do grupo 2, então é o magnésio. E elemento de transição só pode ser o paládio, que é o 3, ok? Então 2, 4, 1 e 3, letra B. Caso isso não tenha feito sentido, eu peço por favor que você mantenha a tabelinha na sua mão para ajudar. Alcalinos são os primeiros, então você pode ver ali, ó, alkali metals, tá vendo? Os verdinhos. Alcalinos terrosos, o segundo. Halogênios, os da família 17, você pode ver ali, ó, halogênios, né? Direitinho, escrito ali em cima, esses aqui, com essa corzinha. E metais de transição são todos estes azuis aqui que você pode perceber. E o paládio está aqui, PD, paládio. Tudo bem? É um metal de transição. Então, questão muito fácil, um nível muito simples da URGS do ano passado. E para finalizar, então, aqui a questão do Enem desse ano, que é a questão 65. Na mitologia grega, Niobe era filha de Tântalo, 2 personagens conhecidos pelo sofrimento. O elemento químico de número atômico Z igual a 41 tem propriedades químicas e físicas tão parecidas com as do elemento de número 73, que chegaram a ser confundidos. Por isso, em homenagem a estes 2 personagens da mitologia grega, foi conferido a estes elementos os nomes de Niobe e Tântalo. Esses 2 elementos químicos adquiriram grande importância econômica na metalurgia, na produção de supercondutores e em outras aplicações da indústria de ponta, exatamente pelas propriedades químicas e físicas comuns dos 2. Por que elas são comuns, pessoal? Porque são elementos da mesma família, queridos. Elementos da mesma família, ou seja, do mesmo grupo, têm propriedades semelhantes. Subnível F, não, eles estão no D, tanto Tântalo quanto Nióbio, quer ver? Ó, vamos lá. Está aqui o Nióbio, que é o NB, e aqui o Tântalo, tá vendo? Que é o 73. Então eles estão na mesma coluna, e elementos da mesma coluna, queridos, têm as mesmas propriedades físicas. Então desculpem assim a minha exacerbação. Por que eu fico exacerbado? Porque é uma questão que a gente fala muito em aula. Cunha, as provas cobram demais isso. Qualquer questão que fale de características semelhantes, a resposta é sempre a mesma coisa. Porque estão na mesma família. Tudo bem? Então tá aí. Resposta certa, letra C. São elementos de transição, não transição interna. Tem seus elétrons mais externos distribuídos em 4 e 5. Não, eles estão na linha 5 e na linha 6. Então é 5 e 6. E estão localizados na coluna dos alcalinos terrosos, não, e nem alcalinos, né? O alcalino terroso é 2 e alcalino é 1. Tá errado, eles estão nas colunas 5, ambos estão na mesma coluna.